tudo bem? No nosso último vídeo, a gente começou a falar do período da história que a gente chama de Antiguidade Clássica. Por que a Antiguidade Clássica? Porque são aquelas civilizações que são absolutamente fundamentais para entender o que a gente é hoje. São civilizações que, quando você se volta para a sua história, para o seu passado, você ainda consegue encontrar riquezas que têm vida ainda hoje. Dentro desse período histórico, a gente costuma colocar a civilização grega e a civilização romana. Na última aula, nós falamos dos gregos. Hoje a gente vai falar dos romanos. Pois bem, Roma, como é que surgiu Roma? Roma tem uma origem mítica que é muito famosa, muito conhecida, que diz o seguinte: segundo a tradição, Roma ela foi fundada por dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo. Eles eram netos do rei Numitor, acho que nome bonito, né? Da cidade de Alba Longa, ele era rei da cidade de Alba Longa. Pois bem, como eles eram netos do Numitor, eles tinham direito ao trono em algum momento. Ora, só que nessa briga por poder, o irmão do Numitor, o Amulho, toma o trono do Numitor. Ele usurpa, ele tira o cara do lugar. Ora, quando ele chega ao poder, o Amulho fala: vou matar esses dois gêmeos aí. Esses moleques vão me atrapalhar. Para que isso não acontecesse, o Rômulo e o Remo foram colocados num cesto e colocados nas águas do rio Tibre. E eles vão levados pelo rio. Eles vão acabar parando entre dois vales. Nesse vale, eles vão ser alimentados por uma loba e depois um casal de pastores vai cuidar dessas crianças. Você pode até ver aqui nessa escultura muito famosa os dois irmãos mamando na loba. Quando o Rômulo e Remo eles crescem, eles ficam adultos, eles retomam o trono para o seu avô, que tinha sido perdido por Amulho, o irmão do Numitor, e aí eles recebem permissão para fundar Roma. E isso seria em 753 a.C., justamente na região em que a loba tinha cuidado deles antes. Mas, deixando de lado essa origem mítica de Roma, sendo um pouquinho menos poéticos, como é que surge Roma? Roma vai surgir naquela região geográfica da Europa, que é a Península Itálica, que as pessoas costumam dizer que é a bota, não é? Porque tem a semelhança de uma bota. Você pode ver aqui no mapa. E essa região, se você olha com atenção, você percebe que ela é uma espécie de ponte. Uma ponte inacabada, evidentemente, senão ela não seria uma península. Mas é uma ponte inacabada que liga a Europa à África. Dá para você facilmente chegar de um lugar a outro passando para a Península Itálica. Então, era uma região em que muitos povos acabaram se instalando. Para entender Roma, a gente tem que considerar os italiotas, que chegaram nessa região por volta de 2000 a.C. Depois dele, os etruscos, por volta do século 9 a.C. E depois os gregos, naquele movimento de colonização que a gente falou na última aula. Por volta do ano 2000, como a gente mencionou, chegaram os italiotas, que também são conhecidos como os latinos. Então eles chegaram nessa região e fundaram várias aldeias. Roma é uma dessas aldeias. Foi fundada pelos latinos, pelos italiotas. Só que por volta do século 7 a.C., os etruscos chegam nessa região e conquistam a região que antes estava ocupada pelos latinos. E é nesse período, sob domínio dos etruscos, que Roma vai se consolidar como uma cidade. Então, quando a gente fala de Roma, da história de Roma, normalmente a gente vai começar falando de um período que está sob domínio dos etruscos. E a história de Roma, normalmente, ela é classificada em 3 fases, que tem a ver com a organização política de Roma em cada período. O primeiro deles, que é o que começa em 753 a.C., que é a fundação da aldeia de Roma, a 509 a.C., que é a monarquia. E nesse período, Roma é uma cidade pequena que sofre incrível influência dos etruscos. Então, quando ela finalmente se libertar da monarquia, é o momento em que ela se liberta dos etruscos. E aí ela entra no próximo período, que é a República, que vai de 509 a.C. a 27 a.C. No período da República, Roma se desenvolve, Roma se expande, aumenta seu território e acaba se tornando uma das maiores civilizações do mundo antigo. De 27 a.C. até 476 d.C., vai começar um período de império. Vai deixar de ser uma república, ainda que mantenha as instituições da república, a gente vai falar disso mais pra frente, vai ter uma sucessão de imperadores, e durante uns 2, 3 séculos, um período de estabilidade, de certa paz. Depois disso, ela começa um movimento de declínio.
Roma começa já não ser mais aquela super civilização, começa a apresentar dificuldades, até que no ano de 476, Odoacro, que é um bárbaro é aquele sujeito que não pertence a Roma, ela não faz parte do império, é um povo que não fala latim, não fala aquele idioma, vem como um estrangeiro, é um bárbaro. Em 476, o último imperador romano é destronado. E aí a gente fala que, então aí é o fim do Império Romano. Na monarquia, o que a gente tem em Roma é o domínio etrusco. Os etruscos têm muita influência sobre os romanos. Mas é nesse período que começa em Roma um processo de organização política e social, que aí culmina nesse sistema monárquico. Na monarquia em Roma, tinha um rei, o Senado e a Assembleia Curial. Ora, o rei, ele exercia as funções de chefe militar, religioso e judicial. E, em certa medida, ele era fiscalizado tanto pela Assembleia Curial como pelo Senado. O Senado, ele era um conselho formado pelos cidadãos mais idosos, que, aliás, já é algo que a própria palavra diz. Senado tem na sua raiz senex. Senex quer dizer isso, idoso, ancião. Assim como no Brasil, o Senado também é formado pelos políticos mais velhos, com uma carreira já mais longa dentro da política brasileira. Então o Senado sempre representa isso, é a palavra, né? Faz parte. E o que o Senado fazia? Ele propunha leis e fiscalizava as ações do rei. A Assembleia Curial, ela era composta de cidadãos que eram organizados em cúrias, por isso que a Assembleia Curial. E o que era uma cúria? Era um conjunto de 10 clãs. Então a Assembleia era organizada em conjuntos, e em cada conjunto você tinha 10 clãs. O que eles faziam na Assembleia Curial? Eles elegiam altos funcionários e aprovavam ou rejeitavam leis. E esse é um detalhe interessante. Veja que, diferente daquele regime democrático que apareceu em Atenas, por exemplo, essa Assembleia Curial, ela não se reunia sempre, não era uma instituição que estava sempre lá discutindo as leis e coisa e tal. Não, ela só se reunia quando era convocada pelo rei. Você não estava todo o tempo discutindo, então você não era isso. A Assembleia Curial não era uma instituição democrática na monarquia romana. E a sociedade romana? Como é que ela se estruturava nesse período de monarquia? Talvez esse seja o aspecto da monarquia romana que mais nos interessa. Entender como era a sociedade romana nessa época. Porque, de certa maneira, as classes que surgem aqui vão perdurar por toda a história de Roma. Em Roma você tinha os patrícios. Quem eram os patrícios? Eles possuíam grandes terras, grandes propriedades, grande quantidade de rebanho e muitos escravos. Esses sujeitos, eles tinham direitos políticos, eles podiam desempenhar altas funções no exército, na religião, na justiça e na administração pública. Em outras palavras, os patrícios eram cidadãos romanos. Cabia a eles fazer Roma funcionar. Qualquer cargo que fosse significativo em Roma, só os patrícios poderiam exercer. Além dos patrícios, você tinha os clientes. Quem são clientes? Cliente é um homem livre, um sujeito que não é escravo. Ele se associa a um patrício para prestar a esse patrício serviços pessoais. Em troca de que ele faz isso? Ora, ele precisa de auxílio econômico, de dinheiro e de proteção social. Então ele é um sujeito que é livre, só que ele não tem posses, ele não tem nada. E ele não é um cidadão, ele não pode participar da administração pública. Então, como ele é totalmente dependente, ele se associa a um patrício. Então é isso, o cliente é esse sujeito, independente do patrício. Além do patrício e do cliente, você vai ter o plebeu. O que era o plebeu? Eram homens e mulheres livres que faziam o que lá em Roma? Eles se dedicavam ao comércio, ao artesanato e à agricultura. Eles eram a maior parte da população romana. Então o grosso da população romana era formada por plebeus, esses sujeitos livres que não tinham participação política, pelo menos no início. A gente vai ver que com o tempo vai ter uma série de revoltas e reivindicações dos plebeus para que eles alcançassem alguma participação na política romana. E eles vão ser bem-sucedidos, de certo modo. Além dos plebeus, dos clientes e dos patrícios, é claro que você vai ter quem? Na base, os escravos. Os escravos não eram livres, eles eram escravos. Você tinha duas maneiras de se tornar escravo lá. Ou você era um devedor, você devia para alguém, só que você não tinha condições de pagar suas dívidas, então você acabava se tornando um escravo, ou você era um prisioneiro de guerra. E a gente vai ver que, inclusive a gente até mencionou quando mostrou os 3 momentos históricos de Roma,
que na República a gente vai ter um movimento de expansão territorial. Expansão territorial significa guerra, combate. Então Roma vai ter um grande acréscimo de escravos nesse período, a ponto de ter problemas sociais com eles, como é de se imaginar. Com o passar do tempo, a aristocracia romana, a aristocracia que era formada pelos patrícios, ela passou a questionar a monarquia, porque a monarquia tinha influência etrusca. Então, eles começaram, puxa vida, eu acho que eu poderia exercer o poder diretamente. E eles já dominavam o Senado era dominado pelos patrícios. Então eles começaram a ver, por que eu estou aqui perdendo meu tempo, me submetendo a um rei etrusco? Para que isso? Eu quero poder só para mim. Olha, então a aristocracia patrícia falou, puxa, a gente tem que tirar esses monarcas etruscos daqui. E é o que eles fazem em 509 a.C. Eles vão dar um pé na bunda do último rei etrusco, um sujeito chamado Tarquínio o Soberbo. Então você já tem uma ideia de quão bom governante era o sujeito. Ele foi expulso, e não só eles expulsaram o rei etrusco, como acabaram com essa instituição da monarquia. Eles criaram uma nova organização política, que é a República. República é uma palavra que a gente escuta até hoje, a gente vive numa república, chama-se República Federativa do Brasil, por exemplo, e começa lá em Roma. O que significa a palavra república? Ela tem duas palavras aí, res e pública. Res quer dizer coisa, público quer dizer de todos, que pertence a todos. Então república seria aquele sistema político em que você vai ter uma preocupação com aqueles bens, com aquelas instituições que pertencem a todos, que todos têm preocupação, todos querem que aquilo funcione. Essa é a ideia da palavra. Só que a gente vai ver em Roma que a República Romana é uma república aristocrática. Quem domina essa instituição política são os patrícios. Veja aqui nessa imagem bonitinha. Na verdade é um desenho meio tosco, mas foi o melhor que eu pude encontrar porque ele dá bem a dimensão do que acontecia lá em Roma. Vejam os cargos da administração pública romana, todos preenchidos por patrícios. Lá você tinha, logo lá em cima, veja lá, o cônsul, que era o sujeito que fazia o quê? Ele comandava o exército e presidia o Senado. Você tinha também o pretor, que era o cara que era responsável pela justiça. Você tinha o censor. Censor pode dar a impressão, nossa, o cara faz censura. Não, é quase como se fosse hoje o cara ligado ao IBGE, sabe? Que faz levantamento estatístico. Ele fazia justamente isso. Ele ficava levantando o número de habitantes que habitavam Roma, que habitavam a República Romana. E ele também supervisionava a conduta desses cidadãos em relação às despesas públicas. É isso que ele fazia. Além do cônsul, do pretor e do censor, você tinha o edil. O que o edil fazia de bom? Ele dirigia os serviços públicos. Ele fazia o negócio funcionar. E por último, lá embaixo, o questor, que era o sujeito que cuidava das finanças. Eu joguei aqui no desenho, ele é até feito com uma cesta, né, uma sacolinha, que é onde eles colocavam as moedas e coisa e tal. Se você pensa por exemplo, na história bíblica de Jesus Cristo, por que eu estou falando de Jesus Cristo? Ora, porque o cristianismo vai nascer no meio do Império Romano. Quando você vê lá o momento de traição de Jesus, quando Judas Iscariotes o vende por 30 moedas de prata, as moedas estão dentro de um saquinho, porque era assim que eles carregavam as riquezas, as moedas, em saquinhos. Então por isso que o sujeito aqui tem um saquinho na mão. Aliás, um baita saquinho, né? Porque ele recolhia impostos, então tinha bastante dinheiro circulando. Os plebeus, eles eram a maioria da população romana. Só que apesar disso, eles não participavam da política, nenhuma decisão política eles poderiam interferir, dar opinião, mesmo que eles acabassem prejudicados por essa decisão, e eles não podiam nem casar com patrícios. Só que, como eles eram a maioria de Roma, Roma precisava deles. Para quê? Para manter a segurança de Roma. Ela precisava que os plebeus participassem do exército. Então os plebeus, eles perceberam, opa, calma lá, como assim? Eu não posso participar de nenhuma decisão política? Se vocês querem que eu morra por Roma? Vocês querem que eu lute por Roma? Ora, então os plebeus vão começar a reivindicar direitos políticos, a reivindicar melhores condições para eles. E é uma luta que vai durar mais de um século. Então você vai ter um pequeno embate entre patrícios e plebeus. O que os plebeus queriam? Ora, eles queriam participar das magistraturas,
Ou seja, eles queriam participar da administração política de Roma, eles queriam ter direito de votar no Senado, eles queriam poder realizar as próprias assembleias dos plebeus, sem falar que eles também queriam o fim da escravidão por dívidas, porque a escravidão por dívidas era um grande problema para os plebeus, então eles queriam que isso terminasse. Eles queriam ter acesso às terras que eles conquistavam, porque não é algo que acontecia, porque eles participavam do exército, eles ajudavam a conquistar novos territórios, só que na hora de dividir essa terra, de pegar o espólio dessa guerra, ele ficava de fora. Quem ganhava era o patrício. Aí falou, pô, tá de brincadeira comigo. Eu que luto esse negócio, você que pega as coisas? Ora, eles vão brigar. E eles também vão querer que o direito legal de casar com patrícios. É isso que eles queriam. E vai ser uma luta longa que vai... Pequenas vitórias no decorrer do tempo. Por exemplo, em 494 a.C., eles conquistaram o direito de eleger seus próprios magistrados, que eram os tribunos da plebe. E eles atuavam basicamente em defesa daqueles interesses da plebe no Senado. Era um sujeito que, no Senado, representava os interesses de uma boa parte da população romana. Porque até então só os patrícios lá que importavam. Agora tem alguém da plebe lá dentro dessa classe social falando, opa, nós temos interesses um pouquinho diferentes. E eles precisam ser levados em consideração. Já é um grande avanço. Em 450 a.C. é aprovada a Lei das 12 Tábuas, que é o primeiro código de direito romano. E é muito importante, inclusive, essas 12 tábuas. E ela estabeleceu o quê? Qual era a importância disso para os plebeus? Ora, o fato de que ela tornava todos os cidadãos iguais perante a lei. Então você acabava com qualquer distinção jurídica entre cidadãos, o que era um grande passo. Em 445 a.C., 5 anos depois da aprovação da Lei das 12 Tábuas, vai ser promulgada a Lei Canuleia, que fazia o quê? Permitia que plebeus se casassem com patrícios. Agora era legal, era possível fazer isso. Em 367 a.C., vai ser instituída a Lei Licínia Sestia. O que ela fazia? Ela permitia que os plebeus tivessem acesso às magistraturas e ao Senado, estava ampliando a participação dos plebeus na administração pública romana, e além disso, ela regulamentava a exploração da terra pública. Significa que aquele problema de, ora, eu luto por você na guerra, mas não pego nenhum pedacinho dessa terra quando a gente conquista, estava sendo resolvido aqui. Eles estavam achando maneiras de que os plebeus participassem dessa divisão das terras depois de conquistadas pelo exército. Em 326 a.C., vai ser a vez da lei da Poetélia Papíria. O que a lei Poetélia Papíria instituía? O que ela determinava? Ela determinava que só os bens do devedor, daquele cara que tinha dívidas, é que poderiam ser utilizadas para garantia de crédito. Significa que, na prática, você estava acabando com a escravidão por dívidas. Então essa lei dizia que, ora, você está devendo? Tudo bem. Só que a gente só pode pegar os bens daquele cara que está devendo. Você não pode tornar esse sujeito um escravo. Então você estava acabando com isso. Em 287 a.C., vai ter uma nova vitória dos plebeus, que vai ser a instituição da Lei Hortência. E, segundo a Lei Hortência, as decisões que o tribunato da plebe, daquela Assembleia dos Plebeus, agora passariam a ter força de lei. Então, até que eles instituíssem a Lei Hortência, ainda que existisse o tribunato da plebe, a Assembleia dos Plebeus, o que eles decidiam lá dentro não necessariamente teria força de lei. Sabe, os patrícios talvez pudessem ignorar isso. A partir de agora, não tinha mais conversa. Se foi aprovado lá dentro, aprovado está. Tem força de lei. Apesar desse monte de conquistas aí da plebe, que eu acabei de falar nos últimos minutos aqui, um monte delas. Apesar disso, essas conquistas não beneficiaram a plebe como um todo. Sempre é assim, né? O que vai acontecer? Vai acontecer que os cargos públicos, aqueles privilégios que eles conseguiram através das leis instituídas, elas vão ficar reservadas principalmente àquela parte da plebe que tinha enriquecido. Então o que vai surgir não é que a plebe como um todo participa agora, não. Você ampliou, digamos assim, o grupo de aristocratas de Roma. Agora, além de patrícios, você vai ter plebeus ricos. Você criou uma espécie de nobreza em Roma. Você ampliou. Antes eram só patrícios, agora são patrícios e plebeus ricos. Então, a maioria da população ainda continuou se lascando em Roma. Apesar desse monte de conflito, de briga que estava tendo entre os patrícios e os plebeus,
A República Romana, durante todo esse período, ela começou um processo de expansão territorial. Claro que esse processo de expansão se dava por meio de conquistas militares. Nesse mapinha aqui você tem uma dimensão do tamanho dessa expansão. É um negócio bem impressionante. Roma tinha uma força muito grande. E por que Roma se deu tão bem nesse processo de expansão? Ora, porque a estrutura do exército romano era favorável a isso. Que tipo de coisa tinha nesse exército que ajudou a expansão? Ora, você tinha soldados que eram pagos regularmente, e soldado que não recebe nada, não faz nada, não é? Igual jogador de futebol, começa a atrasar o salário dos caras, o que acontece? Os caras não correm mais em campo. É a mesma coisa com o exército. Além disso, você tinha a criação de arsenais e quartéis. Então você tinha aquela estrutura necessária para que um exército vença, ela estava sendo construída em Roma constantemente. Sem falar que os equipamentos de guerra, eles começaram a ser manufaturados. Quer dizer que o exército agora, ele era uma força regular. Você poderia contar com o exército constantemente. Não era um negócio ocasional. Ele estava sempre pronto para a guerra. Então, isso facilitou com que Roma ganhasse muitas e muitas terras. Além disso, você tinha o fato de que os comandantes romanos, eles eram bons. Eles tinham grande experiência na arte da guerra. Eles sabiam conduzir guerras. Então, foi um grande sucesso romano esse movimento de conquista territorial. Eles começaram dominando completamente a Península Itálica, eles dominaram ela todinha, toda a bota, aquela bota lá que a gente se refere à Península Itálica, foi dominada pelos romanos, era deles. Depois disso, o que eles fizeram? Eles foram dominar o Mar Mediterrâneo, fundamental, né? Só que esse Mar Mediterrâneo, ele era disputado por uma cidade que estava no norte da África, que era Cartago. Os romanos vão ter que suar um pouquinho para conquistar o Mar Mediterrâneo. Essa disputa pelo Mar Mediterrâneo entre Roma e Cartago vai dar origem a uma guerra chamada de Guerras Púnicas. Que tipo de cidade era Cartago? Ora, inicialmente ela foi uma colônia fenícia que acabou se tornando um centro comercial muito próspero. Próspero a ponto de concorrer com Roma. Então Roma não via Cartago com bons olhos. Então eles foram pro pau, foram para a guerra. Eles precisavam ganhar o Mar Mediterrâneo. Entre 264 a.C. até 146 a.C., ocorreram três grandes guerras aí, três grandes batalhas entre Roma e Cartago. E as forças entre essas duas potências, elas eram equilibradas. Porque se Roma tinha um exército muito poderoso, Cartago tinha uma frota marítima muito impressionante. Então, era pau a pau o negócio. Púnica por quê? Porque Puni era uma maneira de se referir aos fenícios. E como Cartago tinha essa origem fenícia, acabou ganhando esse nome de Guerra Púnica. Na segunda batalha das Guerras Púnicas, teve um momento que Roma quase foi invadida pelos cartagineses. Só não foi porque o comandante cartaginês ele achou mais prudente não fazer isso. Esse foi um grande erro estratégico. Que ao não fazer isso, ao não invadir Roma, Roma ganhou força para reagir e na terceira batalha ela elimina de vez. Quando é que foi essa terceira batalha? Foi em 146 a.C. Com a vitória sobre Cartago, e Cartago foi esmagado. O que Roma fez com Cartago foi o delire, que era um negócio muito sério. Quando Roma decretava isso, significa o quê? Vou apagar Cartago do mapa. Então eles vão lá e matam todo mundo, é um massacre. É para não sobrar nada mesmo. E foi o que aconteceu. Depois dessas várias décadas brigando, quando Roma de fato finaliza a guerra, finaliza para valer, é um ponto final de vez. Essa vitória sobre Cartago abriu caminho para que Roma dominasse várias regiões ocidentais, a Gália e a Península Ibérica, por exemplo, e várias regiões orientais, Macedônia, Grécia, Ásia Menor. Então, com o fim da disputa com Cartago, não tinha mais ninguém para concorrer com Roma. Roma passou a chamar o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum. Significa nosso mar. Tipo, era deles. Ninguém mais tinha força para encarar Roma. Roma dominava amplamente o mar Mediterrâneo. Nessa imagem aqui, que não é uma das imagens mais bonitas que eu encontrei, ela tá meio feinha, né? Mas dá para você ter uma ideia da expansão territorial durante todo o período da existência de Roma. Veja que esse rosinho aqui, bem pequenininho, é o período da monarquia. Depois o período de amarelo é o período da república. E veja que uma parte imensa de Roma é conquistada durante o período da república.
E depois da partezinha de verde, são as conquistas que se dão com o Império. E você percebe que as conquistas do Império são menores. Porque justamente quando começa o Império, é como se Roma desse uma sossegada. Vai ser um período de mais paz para aquele lugar. Vai ser um período mais tranquilo. E quais foram as consequências dessas conquistas militares que ocorreram durante a República? Ora, no plano cultural, você vai ter aquilo que já é esperado, né? Como você vai chegar em lugares onde você não havia chegado antes, você vai ter contato com a cultura de outras civilizações. Assim como a Grécia, quando teve aquele movimento de expansão colonial, conheceu novas culturas, Roma vai ser igual. Uma das culturas que Roma vai conhecer é a cultura grega. A gente viu na última aula. A cultura grega é extraordinária. Ela é incrível. Ela enche os nossos olhos. Dá até vontade de chorar quando você vê. É incrível, é impressionante. Faltam até palavras para descrever a maravilha que é aquele negócio. Ora, os romanos acharam a mesma coisa. De modo que, ao invés de sufocar a cultura grega e colocar a romana no lugar, aconteceu o contrário. A cultura grega dominou o coração dos romanos. As palavras de Horácio, por exemplo, ele diz que a Grécia vencida conquistou seu rude vencedor. Muito bonito. Logo mais a gente vai falar sobre isso, vai ver como a literatura grega, a religião grega, tudo isso entrou no coração dos romanos. Os romanos não abandonaram a Grécia. Na verdade, eles tomaram a Grécia para si. Eles se apropriaram daquilo que a Grécia tinha feito. Economicamente, conquistas militares trouxeram riqueza para Roma. Especialmente os nobres romanos, que tinham latifúndios muito grandes, que eram cultivados pelos escravos, esses daí se deram muito bem. Foi muito bom para ele as conquistas militares. Só que, para eles foi assim. Já nas camadas mais pobres, mais populares, essa concentração de propriedades na mão dessa elite romana vai levar ao quê? A um aumento cada vez maior do empobrecimento. Você vai ter um monte de gente chegando em Roma, você vai ter um aumento populacional em Roma, só que você tem um monte de gente que não tem o que fazer. Não tem terra para trabalhar, é um sujeito que começa a ficar miserável em Roma. Vai ter um monte de gente em Roma que não tem o que fazer. Então isso vai gerar um problema para a República Romana. Vai ser um momento de crise para a República. Uma dificuldade bem grande. Você tem um monte de gente em Roma agora que foi absorvida e não tem o que fazer. É pobre. Porque toda a terra, toda a possibilidade de você trabalhar ficou na mão de uma elite. Então você não tem acesso. Ora, isso vai gerar uma situação em Roma bastante complicada. Vai ser uma situação social e política que está cada vez mais tensa na República Romana. O negócio está feio. Por quê? Porque essa parte da população que está se lascando vai começar a reivindicar algumas reformas. Eles precisam que o negócio mude. É aí que surgem os irmãos Graco. Quem foram os irmãos Graco? Qual foi a relação deles com a crise agrária em Roma? Ora, os irmãos Tibério e Caio Graco, eles vieram de uma família plebeia, só que uma família plebeia que havia enriquecido, ou seja, uma família plebeia que participava da vida política de Roma. E eles tentaram promover algumas reformas sociais que conseguissem melhorar a condição de vida dessa parcela da população romana que não estava se dando bem, essa parcela da população plebeia. O primeiro deles foi o Tibério, que foi o tribuno da plebe em 134 a.C. O que ele propôs? Ele propôs uma lei agrária que dizia respeito ao campo, que previa que você teria limitações para o crescimento dos latifúndios e você teria distribuição de terras entre os camponeses plebeus. Então a ideia era limitar o crescimento dos latifúndios e, ainda por cima, distribuir um pouco de terra para os plebeus. É claro que a nobreza do Senado não gostou do projeto, nem um pouquinho. Ela se opôs. A solução que eles encontraram é mandar matar o Tibério e todos os adeptos que eram próximos dele. Então todos os apoiadores do Tibério e o próprio Tibério acabaram. Mataram o sujeito. Muito bonito, né? Veja que a política romana ela é bem tranquila e civilizada. 10 anos depois, foi a vez do irmão, o Caio Graco, que foi tribuno da plebe em 124 a.C. O que ele propôs? Olha, ele deu prosseguimento àquela ideia de reforma agrária que o irmão Tibério tinha tido. Como o irmão, ele também acabou morto. O Caio Graco também foi assassinado. E além do Caio Graco ter sido morto, foi morto junto com ele 3.000 pessoas que apoiavam o Caio Graco. Então dessa vez o negócio foi mais severo. Que o Tibério foi o Tibério mais os apoiadores.
No caso do Caio Graco, foi o Caio e mais 3.000 pessoas que apoiavam o sujeito. Então, de um modo um tanto quanto sangrento, eles conseguiram sufocar as ideias de reforma dos irmãos Graco. Mandou matar os dois e matou todos os apoiadores. Apesar de eles terem sufocado essas ideias de reforma agrária, é claro que a situação política em Roma ainda era tensa. Os conflitos ainda estavam lá. O Senado conseguiu calar os dois magistrados da plebe. Mas tinha muita gente satisfeita em Roma. Por exemplo, os escravos. Os escravos também não estavam nem um pouquinho satisfeitos. E o número de escravos só tinha aumentado em Roma desde esse movimento de conquista militar. Porque tinha duas maneiras de você fazer escravos em Roma. Os devedores, que a plebe conseguiu acabar com isso, e prisioneiro de guerra. Então só tinha sobrado prisioneiro de guerra. Ora, como estava tendo muitas conquistas militares, teve um grande número de prisioneiros de guerra. Muitos escravos foram incorporados à vida romana. Vai ter problema com os escravos também. Como tinha aumentado muito o número de escravos, era de se imaginar que houvesse em Roma, além dos plebeus pobres, uma grande massa de pessoas dispostas a brigar pela sua liberdade, ou quem sabe pelo menos melhorar as condições de vida, que eram os escravos. Para você ter uma ideia de como a situação era tensa com os escravos, e eles causaram algumas revoltas na história romana, entre 136 a.C. e 132, eles chegaram a saquear a Sicília. Sabe, tinha muito escravo e eles estavam se organizando. Entre 73 e 71 a.C., ou seja, 2 anos, o Espartaco, que era um escravo romano, ele vai liderar um exército, uma tropa de 80.000 homens. 80.000 escravos, liderados por Espartaco, vão ameaçar, durante 2 anos, o poder de Roma. É um negócio impressionante. Imagina, 80.000 soldados, 80.000 escravos. Foi um negócio impressionante, 2 anos de guerra. Só que o exército romano também não era brincadeira. E Roma foi para cima. Estava sendo ameaçada pelo Espartaco. Em 71, o comandante Licínio Crasso finalmente vence esse exército de escravos, essa tropa do Espartaco. E aí eles fazem o que é de se imaginar, né? Mata o Espartaco, faz aquele massacre todo. Sufocam essa revolta movida pelos escravos. Só que todo esse período de conflito, de tensão social, fez com que os chefes militares, aqueles mais destacados, mais importantes, acabassem entrando no cenário da vida pública romana. Imagina se a gente tivesse um telejornal passando em Roma. Você vai falar, hoje a revolta tal foi impedida pelo comandante X. Hoje aquele problema lá foi dominado pelo comandante Y, sabe? Nesse cenário de guerras, o exército acaba tendo uma grande importância. Então os comandantes mais importantes, mais destacados, ficam em evidência. Então, pouco a pouco, o que começa a acontecer em Roma, especialmente no fim da República, que é para isso que a gente está caminhando, os senadores, aqueles sujeitos que estavam ligados às instituições da República, começam a perder força. Quem vai tomando esse lugar são os generais. Chega a um tal ponto, os generais ganham tanta força lá dentro, que eles instauram a ditadura. O que é uma ditadura? Ditadura existia juridicamente em Roma. Era um recurso que estava na lei, era previsto. Só que era um instrumento legal que só devia ser utilizado em situação de grave crise, como uma guerra civil, por exemplo, e por um tempo determinado. Em geral, era 6 meses. Então era previsto que, num momento de grave crise, que um sujeito exercesse um poder, todo o poder em suas mãos, para conseguir colocar Roma em ordem. Mas depois disso, ele devia entregar o poder. Essa era a ideia. Dentre os generais romanos, talvez o mais famoso tenha sido Júlio César. Júlio César era um comandante que se tornou muito célebre, muito famoso, depois que ele conquistou a Gália. E aí o nome dele cresceu muito. Ele foi um dos principais desses ditadores romanos. Inicialmente, o Júlio César não estava comandando sozinho a ditadura romana. Não foi tudo para a mão dele. Junto a ele havia mais 2. Havia o Pompeu e o Crasso. Esses 3, Júlio César, Pompeu e Crasso, eles formaram o primeiro triunvirato. Triunvirato era esse governo, essa ditadura exercida por esses 3 comandantes, que tinham como objetivo garantir o domínio e a administração de Roma. Sabe, a ideia era que Roma
se mantivesse unida territorialmente e ainda mantivesse sob seu domínio aquelas regiões conquistadas. Essa era a ideia. Só que o Crasso acaba morrendo no Oriente, então sobra o Pompeu. Aí o César vai para cima do Pompeu e derrota o Pompeu. Derrotando o Pompeu, Júlio César aí sim vai governar sozinho. Nesse governo do César, o que ele faz? Ele reorganiza a situação político-administrativa de Roma. Ele distribui terras entre os soldados, ele incentiva que haja colonização dessas províncias romanas que foram conquistadas, que é claro, se não tiver ninguém habitando essas novas terras que eles ganharam na guerra, ora, eles vão perder esse lugar, claro. Alguém tem que estar lá dentro. Então ele incentiva essa colonização. Ele vai construir estradas e edifícios, e ele faz uma reformulação do calendário. Então você percebe por essas medidas que Júlio César tinha bastante poder. Foi exatamente o que a aristocracia republicana de Roma percebeu. Falou, opa, esse Júlio César tá com poder demais, meu. O negócio vai ficar feio. É aí que eles começaram até a temer que a república em si, as instituições da república, fossem destruídas e o Júlio César ficasse reinando sozinho. Por isso, acusando o Júlio César de pretender ter todo o poder em suas mãos, eles conspiraram para assassinar o Júlio César, o que aconteceu no ano de 44 a.C. Então o Júlio César vai ser assassinado pelos senadores. Diz a tradição que entre os conspiradores do Júlio César estava Brutus, que era como se fosse uma espécie de filho para o Júlio César. E ele teria dito ao Brutus, momentos antes de morrer, ele olhou para o Brutus e disse: "Até tu, Brutus", e morreu. Então o primeiro triunvirato, esse primeiro grupo de comandantes que iam liderar Roma nesse período de ditadura, acabou agora. O que acontece? Roma vai extinguir a ditadura e voltar à república ainda com todos os problemas sociais que estava enfrentando? Não. Vai ter um segundo triunvirato. Dessa vez formado por Marco Antônio, por Otávio, que era sobrinho neto de Júlio César, e por Lépido. Dessa vez também não foi muito diferente. Os três, logo que chegaram ao poder, começaram a disputar entre si. Ao fim de alguns conflitos, o Otávio, que era o sobrinho neto do César, derrota esses dois, derrota o Marco Antônio e o Lépido e concentra nele todo o poder. Ele vai ser o principal governante de Roma. A partir de 27 a.C., o Otávio, ele vai começar a acumular uma série de poderes e de títulos, inclusive de Augusto, que Augusto quer dizer o divino, o majestoso. Então é aí que ele começa a se chamar de Otávio Augusto. Na prática, o que estava acontecendo em Roma é que Roma havia deixado de ser uma república, ainda que as instituições da república, o Senado, por exemplo, não tivessem sido extintas, fechadas e acabou. Não, elas continuam existindo, só que com um poder de atuação muito menor. O que tinha acontecido em Roma é que não era mais uma república, mas havia se tornado, na figura do Otávio Augusto, num império. Então, a partir de 27 a.C., o que a gente vai ter é o Império Romano, e não mais a República. O Império Romano ele vai atingir o máximo de sua extensão territorial por volta do século II depois de Cristo agora, quando ele vai atingir mais ou menos 4 milhões de quilômetros quadrados. É uma área impressionante. A população, tem-se estimativas, claro, você não tem números precisos, variava entre 70 milhões e 100 milhões. Então Roma foi incrivelmente grande, o Império Romano foi impressionante. Nesse mapinha aqui, que é um mapinha de melhor qualidade do que o que apareceu há poucos minutos atrás, você consegue ver como Roma foi gigantesca, imensa. Durante o governo de Otávio Augusto, que foi bem grande, que vai de 27 a.C. a 14 depois de Cristo, ele adotou uma política defensiva. Significa que ele deixou de se preocupar um pouco com esse movimento de expansão territorial e de ter cada vez mais conquistas militares e começou a se preocupar com a defesa das fronteiras de Roma. Ele parou um pouquinho de fazer guerra com os outros e começou a se preocupar com a situação interna de Roma, como proteger essas fronteiras. O acesso ao Senado e aos altos cargos públicos foi aberto, ele permitiu que famílias de outras regiões da Península Itálica pudessem participar.
Então ele ampliou a possibilidade de participação política. Sem falar que várias obras públicas foram construídas em diversas regiões do Império Romano. Ao fazer isso, ele dava alguma ocupação para uma grande massa de pessoas que não tinham o que fazer, para aqueles miseráveis que a gente falou há pouco tempo atrás. Então é uma estratégia que muita gente já utilizou no decorrer da história humana. O Estado criando obras para que as pessoas fiquem empregadas durante algum tempo. Então, como você pode ver, esse período em que ele parou um pouco de expandir o império, ele foi mais tranquilo, se preocupou com as fronteiras, ele ampliou as possibilidades de participação política, em que ele constrói edifícios, obras em outras regiões do império para fazer com que as pessoas acabem se ocupando. Esse período é um período de paz, ele é mais tranquilo. É por isso que esse período é chamado de Pax Romana, paz romana. E essa paz vai do início lá com o Otávio Augusto até por volta do século III, depois de Cristo, claro. Nesse período, 4 dinastias de imperadores estiveram no poder. A dinastia Júlio-Claudiana, a Flaviana, a dos Antoninos e a dos Severos. E fique tranquilo, você não precisa decorar o nome de todos esses imperadores, pelo amor de Deus. Roma tem dezenas e dezenas. Seria absolutamente insano você ter que saber o nome de todo mundo. Isso não é necessário. Conforme a gente for vendo algum grande feito, um feito importante de um imperador, a gente se refere a esse imperador específico e vê o que ele fez de bom. Toda essa tranquilidade que o governo de Otávio Augusto traz para Roma é um terreno fértil para que a cultura floresça em Roma. Então a cultura no século de Augusto, que também é uma maneira de se referir ao governo de Augusto, o século de Augusto, vai ser um período de grande efervescência cultural. Vai ter muita gente boa. Sabe, aquilo que a gente via na Grécia, fala, nossa, o período clássico é incrível, coisa e tal. O século de Augusto tem isso. Você vai ter gente como Virgílio, como Horácio, Ovídio, Tito Livio. Então culturalmente, Roma está num grande momento nesse governo de Otávio. Boa parte desse florescimento cultural se deve à figura do Caio Mecenas. Caio Mecenas foi um conselheiro do imperador Otávio Augusto. E coube ao Mecenas que ele financiasse a produção artística e literária de Roma. Então, quando ele via, sei lá, um Virgílio e falava, olha, o Virgílio é um grande autor, ele financiava. Porque é evidente, se você quer escrever um livro de poesias, quer escrever literatura, você quer pintar um quadro, seja lá o que for, você precisa de dinheiro. Se você tiver que trabalhar 8 horas por dia, 12 horas por dia, para fazer à noite, é infinitamente mais difícil, é quase impossível. Então, durante todo o reinado do Otávio Augusto, o Mecenas ficou lá financiando a produção cultural. É por isso que hoje a gente se refere a mecenato como aquele sujeito que financia a produção artística, que financia algum artista, até hoje. Então começa com Caio Mecenas, que ele colocava dinheiro lá para fazer funcionar a cultura. Hoje, quem é rico, que é milionário e quer financiar alguém, refere-se a esse ato de financiar um artista como, esse sujeito está fazendo mecenato. Ele está colocando dinheiro em algum ramo artístico. Além disso, desse trabalho que o imperador fez por meio do Mecenas, ele promoveu a restauração de muitos edifícios antigos em Roma. Ele reformou pontes, reformou aquedutos, ele construiu anfiteatro, ele construiu palácios, ele construiu estrada. Como o império era territorialmente muito grande, construir estradas era muito importante para a vida econômica do Império Romano e para esse intercâmbio cultural entre as várias partes do império, que era muito grande. Então é no século de Augusto, nesse momento de paz, de trabalho do Caio Mecenas, em que a cultura greco-latina ela se consolida. É o momento em que essa cultura inspirada nos gregos, mas devidamente absorvida, adaptada pelos romanos, ela vai se espalhar por todas as províncias de Roma. Uma boa maneira de se entender como se deu essa inspiração grega na cultura latina é quando a gente olha a religião romana. Veja aqui nesse quadro que todos os deuses romanos têm um correspondente grego. Júpiter, por exemplo, é Zeus. Juno, Hera. Vênus, Afrodite. Então veja, os deuses gregos foram devidamente absorvidos pela religião romana, que assim como a dos gregos, era uma religião politeísta. No campo da arte, naquela construção de edifícios, você percebe que tem uma característica do romano que está muito presente. Que o romano ele sempre teve um caráter muito prático. Ele era um sujeito preocupado em resolver problemas.
Talvez isso até mais do que os gregos. Os gregos eram tanto contemplativos, os romanos têm esse caráter prático de como é que resolve. Então a arte romana ela vai estar muito associada à beleza junto à funcionalidade. Então você vai construir prédios que na arquitetura, a arquitetura romana, ela é marcada por arcos, abóbodas, cúpulas, toda essa beleza, só que tem que funcionar para alguma coisa. Então esses prédios são construídos para serem bonitos e para serem funcionais. Não por acaso, uma das mais importantes contribuições da civilização romana para o mundo ocidental é o direito. Porque o direito é não só aquela discussão filosófica sobre o que é justiça, sobre os fundamentos das relações jurídicas, mas é também a preocupação com como resolver problemas práticos que encontramos no dia a dia. Isso é importante. Então, se você for fazer direito, seu sonho é ser um advogado, você quer fazer a faculdade disso, se prepare, porque inevitavelmente você vai ter uma disciplina de direito romano. Não tem como fugir disso. O direito romano inspirou e inspira até hoje muitos juristas. O primeiro código romano, a primeira grande contribuição romana para o direito, foi a Lei das 12 Tábuas, que a gente já se referiu quando falou das conquistas plebeias. Lamentavelmente, a gente não tem a lei na sua completude, a gente só tem trechos. Infelizmente, uma pena, se perdeu. Ainda assim, a gente foi capaz de ter uma ideia do que cada uma dessas tábuas, do que cada um desses conjuntos de leis dizia. A tábua 6, por exemplo, falava sobre propriedade. A 7, sobre servidões. A tábua 10, sobre direito sagrado. Então, a Lei das 12 Tábuas, além de ser importante para os plebeus, para ampliar a participação dele na política romana, ela é importante para o mundo do direito de modo geral. E como é que era a vida no Império Romano? Bem, a principal divisão fundamental da sociedade romana, estava entre aqueles que eram cidadãos e aqueles que não eram cidadãos. Isso era fundamental, por quê? Porque a cidadania, ela garantia direitos políticos, ela garantia direitos sociais básicos. Que direitos sociais? Por exemplo, o direito à propriedade, o direito ao casamento, o direito à herança. Você tinha a possibilidade de estabelecer contratos, você tinha a possibilidade de se defender de alguma acusação num tribunal. Então a cidadania era muito importante. A gente viu que no início ela estava restrita aos patrícios. Lentamente os plebeus começaram a participar da vida política romana. E esse foi o movimento que se viu no Império Romano. Nos primeiros 2 séculos do Império Romano, você vai vendo que lentamente o direito à cidadania vai sendo ampliado. Até que, em 212, o imperador Marco Aurélio Antonino, que também era conhecido como Caracalla, ele vai promulgar uma lei, que é o Edito de Caracalla, que estende o direito de cidadania a todos os habitantes livres do Império. Então, a partir de 212, todo mundo que fosse livre era cidadão, o que é um passo bastante importante para Roma. Então, a vida em Roma agora era um pouquinho mais complexa do que aquela estrutura de patrício, plebeu e escravo. Você tinha em Roma, você pode ver aqui nesse quadrinho bonitinho, veja que gracinha de quadro. Você tinha senadores, que eram aquelas pessoas que vinham das famílias mais ricas e influentes e que participavam da aristocracia romana. Eles constituíam a aristocracia romana, junto dos cavaleiros, que é o próximo grupo. Quem eram os cavaleiros? Eram ricos proprietários, ou então ricos comerciantes. Eles podiam ser governadores de província e poderiam comandar a legião. Legião a gente está falando de soldados. Depois dos cavaleiros, veja que a aristocracia agora já tem senador e cavaleiro. Você tem os plebeus, que é os sujeitos que são livres, só que não são nem senadores nem cavaleiros. Depois dos plebeus, você tem os latinos, que também eram pessoas livres, só que eram nascidos fora de Roma. Eles eram nascidos na Península Itálica. Eles não nasceram dentro da cidade de Roma. Você tinha os estrangeiros, que eram pessoas livres, só que de outras regiões fora do Império. Você tinha libertos, que os libertos eram ex-escravos. Normalmente o ex-escravo, ainda que liberto, era um sujeito que era desprezado. A sociedade romana não ligava, via ele como um sujeito de segunda classe, mas eles tinham a possibilidade de ser cidadãos, ainda que fossem desprezados pela sociedade romana. E você tinha, no fim, ainda na base, os escravos, que não tinham direitos. E esse era o problema agora, os escravos. Porque se com o Edito de Caracalla, a partir de 212, você resolveu o problema da cidadania, você ampliou a cidadania a todos os habitantes do Império, como é que fica agora os escravos? Para os romanos, um escravo ele era tanto uma propriedade como uma pessoa. Como propriedade, ele era visto como uma mercadoria. Como mercadoria, podia ser vendido, podia ser comprado, alugado, podia ser deixado de herança. E, como uma pessoa,
como um ser humano que não tinha autonomia, ele tinha o dever de servir a seu amo. Então é curioso, não é? Porque ele, como propriedade, pode-se fazer o que quiser com ele. Quando a gente considera ele como um humano, como uma pessoa, ele tem o dever de obedecer o seu amo. Então não é uma situação muito bonita. A situação social dos escravos, ela variava muito em Roma. Porque a gente pode imaginar, poxa, o escravo é um sujeito lascado, sempre pobre, miserável. Não é verdade. Tinha escravos em Roma que eram até mais ricos que alguns cidadãos. Que tipo de escravo era esse? Ora, aqueles escravos que eram educados, que eram letrados. Porque esses escravos, porque lembra, escravo é o sujeito que foi vencido numa guerra. Então pode ser que ele seja um cara extremamente culto. Quando era esse o caso, e se tratava de um escravo erudito, que poderia desempenhar funções administrativas, a chance dele se tornar um funcionário do Estado, ou então um administrador na casa de alguma família nobre era grande. Então tinha a possibilidade de que, ainda mesmo como escravo, ele conseguisse riqueza. Veja, um negócio curioso. Só que mesmo se ele tivesse uma situação financeira interessante, ele ainda era tratado como um ser inferior. Um cara de segundo escalão. Você não deve nem perder muito tempo com ele. Nos séculos 1 a 3 depois de Cristo, você vai começar a ter uma pequena mudança na percepção que a elite romana tinha em relação aos escravos. E por que isso começa a acontecer? Ora, começa a acontecer porque o estoicismo, uma corrente filosófica, começa a se difundir entre a elite romana. E o que dizia o estoicismo em relação à escravidão? Eles não negavam a escravidão. Só que, como os estoicos eles davam muito espaço, muito destaque ao aspecto racional da alma humana, ao aspecto racional do ser humano, eles defendiam um sistema ético em que todo indivíduo, seja lá quem for, ele merece respeito pelo simples fato de que ele é uma alma dotada de razão. Então, o escravo era um ser humano? Era. Então ele tinha uma alma dotada de razão. Então você tinha que tratar esse sujeito com o mínimo de respeito. É claro que isso nunca levou os escravos a uma condição de cidadania plena. Mas pelo menos a relação que a elite romana tinha em relação aos escravos começa a mudar. Para a gente ter uma ideia do que os estoicos diziam, vamos ler aqui um trechinho de um estoico muito famoso, o Sêneca, em que ele está dando orientações, sugestões ao Lucílio de como se comportar em relação a um escravo. Ele diz o seguinte: reflitas em que esse a quem chamas teu servo, nascido da mesma semente, vive sob o mesmo céu, respira da mesma maneira vive e da mesma morre. Tanto podes tu vê-lo livre, como ele a ti escravo. Não quero me meter numa questão imensa e dissertar sobre o tratamento dos escravos, com os quais somos extremamente orgulhosos, cruéis e injuriosos. Em suma, a minha doutrina é esta: vive com um inferior da mesma maneira que quererias que um superior vivesse contigo. Todas as vezes que te lembrares dos teus poderes sobre o teu servo, outras tantas te lembrem os do teu senhor sobre ti. Então o que o Sêneca está aqui sugerindo a Lucília é que, poxa, você não pode ser cruel com o seu escravo, porque ele vive como você. Em certa medida, ele é igual a você. Aquela parte racional que há em você também há no escravo. Então você deve tratá-lo de modo digno. Ainda que a maioria da população no Império vivesse no campo, a cidade ela era vista como o habitat, o lugar adequado do homem civilizado. Até mesmo os camponeses, ou que viviam a maior parte do tempo no campo, uma hora ou outra eles tinham que ir para a cidade para vender, negociar os seus produtos. É o que a gente pode ver inclusive aqui nessa imagenzinha à esquerda, que é justamente a imagem de alguns agricultores vendendo os seus produtos, as suas frutas. E a cidade romana ela não era uma bagunça como é a cidade de São Paulo, que foi crescendo de modo desordenado. Ela era muito mais parecida com Brasília. Era uma cidade estruturada, organizada. Ela tinha uma rede de estradas, de avenidas que cortavam as cidades romanas. Sem falar que na cidade você tinha grandes obras de engenharia. Você tinha pontes, aquedutos, edifícios públicos. Na imagenzinha aqui embaixo, à direita, você vê, por exemplo, o Fórum de Roma. Veja que são estruturas muito imponentes. Ainda hoje, ainda que sejam só ruínas, você tem o vislumbre da imponência que foi uma cidade romana. Mas o fato é que a base da economia romana ela se concentrava no campo, na agricultura. E na agricultura,
você tinha basicamente duas relações de trabalho. Você tinha a escravidão e o colonato. Na escravidão, as grandes propriedades de terra, elas eram cultivadas por centenas de escravos, muitos escravos mesmo, e que eram comandados por capatazes. Algo que não é assim pra gente, no Brasil, que vive a escravidão, não é algo tão assim distante do nosso imaginário. Por vezes, acontecia que também tivesse utilização de mão de obra livre, nessas terras em que havia muitos escravos. Então, às vezes, tinha lá um ou outro que era livre. No colonato, as terras elas eram de um proprietário só que elas eram divididas em partes. E essas partes eram cultivadas por colonos. Esses colonos eles produziam lá dentro e entregavam uma parte do que eles produziam para o proprietário. Então era como se estivessem arrendando a terra, algo que a gente faz até hoje. O cara tinha um pedaço de terra muito grande, precisava cultivar. Só que ele não usava mão de obra escrava, que era caro, precisava comprar e coisa e tal. Ele dividia, passava para um terceiro. Esse terceiro cultivava essa terra e parte do que ele produzia ia para o dono da terra. Um sistema interessante. No que diz respeito ao dia a dia em Roma, na vida cotidiana em Roma, você tem um grande destaque para a família. Só que a ideia de família em Roma ela era um pouquinho diferente da ideia de família que a gente tem hoje. Hoje a gente costuma considerar a família aquela família nuclear. Tipo, as pessoas que vivem na mesma casa constituem a família. Ora, em Roma não. Era um conceito de família extensa. O que quer dizer com isso? Quer dizer que além dos pais e dos filhos, você incluía na mesma ideia de família os escravos, os agregados, os animais e todos os bens que tivessem na casa. Em outras palavras, tudo aquilo que estava sob a autoridade do chefe da família era considerado família. E nessa época a sociedade era patriarcal. Quer dizer que toda a autoridade ela era exercida pelo pai da família, que em latim era o pater familias. Então era esse sujeito que organizava toda a vida em família. Nas camadas mais altas, o casamento era visto como uma oportunidade de fazer aliança entre famílias, entre essas famílias extensas que a gente tem aqui. Significa que um casamento era uma maneira de aumentar o patrimônio, de aumentar sua influência na sociedade. Já que a família para o romano era todos os bens, todo mundo que de alguma maneira estava sob a autoridade do pater familias. Quando você casava, você unia duas pessoas, você estava unindo duas famílias, então você estava unindo propriedades e bens. Agora, já para os cidadãos que eram pobres, aí não tinha conversa. Na maioria das vezes, eles inclusive casavam informalmente. Você não tinha nem ao menos o reconhecimento da lei. Como é de costume, o pobre só se lasca. Nos primeiros séculos do Império, as autoridades romanas, para controlar as tensões sociais que tinham em Roma, elas vão começar a usar de um artifício muito interessante. Eles faziam o quê? Eles distribuíam alimento para a população, aquela população pobre que estava sempre disposta a se revoltar. Eles distribuíam alimento, ainda que fosse insuficiente, não era o suficiente para acabar com a pobreza, e eles promoviam espetáculos públicos. Então essa política ela vai ser chamada de política do pão e circo. É uma maneira de você tapear os problemas sociais da sua cidade, colocando de lado com, vamos fazer um showzinho, dar uma comidinha, um prêmiozinho, que a gente segue a vida. Para você ter uma ideia de como esse recurso foi utilizado em Roma, o calendário romano chegou a ter mais de 100 feriados por ano. Quer dizer que eram mais de 100 dias se valendo dessa estratégia do pão e circo. Em que tipo de circo eles faziam? Quais eram os espetáculos que interessavam aos romanos? Você tinha como principais as lutas entre animais ferozes. Então você bota lá um leão brigando com outro leão, bota os bichão assim para brigar. E você também tinha combate entre gladiadores. Os gladiadores eram escravos, ou então eles eram prisioneiros de guerra que eram treinados para lutar. Era uma espécie de, jogador de futebol. O cara treinava, tinha melhor espada, melhor escudo, coisa e tal. Então você fazia esses grandes eventos, dava um pouco de comida e pronto. A população ficava feliz, alegre e esquecia a miséria do dia a dia. É por isso que até hoje você usa essa expressão pão e circo para se referir a essas estratégias políticas que tentam dar aquela escamoteada nos problemas sociais. Joga de lado. Você faz, vamos fazer um show de peão, vamos trazer grandes cantores. A cidade está lascada, mas não importa. Tem um show aqui, veja que alegria. O povo merece. Esse é o pão e circo. A partir do século III d.C., o Império vai entrar num longo período de crise. Ele vai enfrentar agora problemas que ameaçam destruir a sua unidade política
e fragmentar o seu território. Quais são os fatores que levaram a esse declínio de Roma? Primeiro deles, a estrutura administrativa e militar que você precisa para manter um império desse tamanho, tão grande, tão vasto, e que tem tantos povos diferentes habitando, é muito grande. Exige que você tenha um gasto público muito grande. Ora, só que esse aumento da carga tributária começa a ficar pesado demais, começa a ser impossível de se pagar. Inclusive porque a economia romana está passando por um momento de crise, porque está faltando mão de obra. E esse é o segundo ponto que leva a esse longo período de crise em Roma. O problema é que agora Roma vai começar a enfrentar escassez de mão de obra. Por que escassez de mão de obra? Ora, porque Roma tinha na escravidão a maior fonte de mão de obra. Eram os escravos que, na sua maioria, cultivavam as terras, faziam o negócio acontecer. Só que como é que se conseguia escravos em Roma? No início da história romana, você, além de perdedores de guerra, você tinha o pessoal que devia. Só que isso foi extinto. Os plebeus conseguiram acabar com essa possibilidade de tornar alguém escravo, porque era devedor. Então só restava perdedor de guerra, os vencidos. Só que a gente viu que desde o início do Império, esse movimento de conquistas militares, ele diminuiu em Roma. Esse não era mais o desejo de Roma, eles não estavam mais preocupados agora com conquistas militares. Como as conquistas militares diminuíram no Império Romano, você vai ter um número menor de escravos entrando no sistema. Você tem menos escravos agora em Roma. Então o que vai acontecer aqui? Vai começar a faltar escravo para dar conta do trabalho. A possibilidade era substituir por colonato. Só que não havia colonos suficientes para substituir a mão de obra escrava. Então, o escravo agora, ele era muito caro e era escasso, era um recurso escasso em Roma. Então Roma vai começar a enfrentar queda na produtividade agrícola. Então a situação agora em Roma era muito complicada. O negócio só piora quando Roma começa a ter que enfrentar bárbaros que ameaçam suas fronteiras. E lembra, bárbaro se refere àqueles povos que não pertenciam ao Império Romano, não falavam a língua latina, então os romanos se referiam a eles como bárbaros. Ora, vários desses povos, visigodos, ostrogodos, alamanos, todos eles começaram a pressionar as fronteiras romanas. Então, já estava difícil manter a estrutura administrativa e militar de Roma, que era muito grande, precisava de muito dinheiro. E Roma estava enfrentando um problema na economia, porque faltava mão de obra escrava. Era muito difícil você proteger as fronteiras desses ataques bárbaros. Piorava tudo porque uma parte desses bárbaros já tinham sido incorporadas ao exército romano como mercenários. Então, como faltava soldados para o exército romano, Roma já tinha colocado uma parte desses bárbaros como parte do exército romano. Então agora ficava difícil. Como é que você vai enfrentar o ataque dos bárbaros se parte do seu exército é bárbaro? Então a situação em Roma é complicada. Para piorar a situação toda, o exército romano agora tinha que enfrentar disputas entre os chefes militares. E essas disputas entre os chefes militares criavam, claro, indisciplina no exército e desestruturavam o comando central em Roma. É evidente, um império dessa magnitude precisa ter um exército forte. O exército é uma instituição muito importante para um império. Ora, quando o império começa a ficar indisciplinado, com disputas internas, o comando central em Roma fica balançado. Então você tinha todos esses fatores que começam a complicar a vida do Império Romano. E são problemas tão graves que o que pode acontecer com Roma é que Roma deixe de existir, que Roma se fragmente, que perca a sua unidade política. Então eram problemas que tinham que ter alguma solução. A primeira tentativa de contornar esses problemas foi com o imperador Diocleciano, em 284. O que ele vai fazer? Ele vai dividir o Império Romano em 4 regiões. Essa estratégia é conhecida como tetrarquia. Ele vai dividir em 4 porções. Cada uma dessas porções ela era administrada por um governante próprio e tinha uma capital própria também. E esses governantes eram os tetrarcas. Uma ideia interessante, dividiu em 4 governadores, e aí você dá uma contornada nesses problemas, você mantém a unidade territorial de Roma. A ideia funcionou? A ideia foi boa e funcionou enquanto Diocleciano estava no poder. Assim que o Diocleciano sai, o que acontece é que os tetrarcas vão brigar pelo poder. Eles vão começar a disputar entre si. Então os problemas todos voltam de novo.
Roma vai ter que de novo enfrentar todos os problemas que já vinha enfrentando há algum tempo. Como essa crise afetava especialmente a parte ocidental do Império Romano, em 330, o imperador Constantino vai transferir a capital para a parte oriental do Império. Então ele vai pegar a cidade de Bizâncio, vai dar uma reformulada nela e vai criar a cidade de Constantinopla. E Constantinopla quer dizer a cidade de Constantino. Hoje a Constantinopla é Istambul, que fica na Turquia. Então, como ele está vendo que o negócio está pegando lá no Império Romano, o negócio está feio, e essa parte feia está especialmente na parte ocidental do Império, ele leva a capital para o Oriente. É uma tentativa de, pelo menos a capital vai ficar viva nesse Império. Em 395, quando morre o imperador romano Teodósio, o Império Romano vai ser dividido em duas partes. Cada filho do Teodósio vai ficar com um pedaço. Honório vai receber o Império Romano do Ocidente, que tinha a capital em Milão, e o filho Arcádio vai receber o Império Romano do Oriente, que a capital era Constantinopla. Então, a partir de 395, o Império Romano não era um só. Ele tinha dois pedaços agora. Uma porção ocidental, uma porção oriental. Nesse mapa aqui a gente consegue ter uma ideia do que foi essa divisão do Império Romano. E também dá para ter uma ideia de como o Império Romano estava sendo ameaçado pelos bárbaros. Você vê aqui uma série de civilizações bárbaras que estavam ali, ó, todas muito próximas do Império Romano. A divisão do Império Romano em duas partes não fez com que os problemas que afetavam o Império Romano do Ocidente diminuíssem. Na verdade, eles continuaram se agravando. A parte ocidental do Império estava com seríssimos problemas. Estavam com problemas tão grandes que não foi possível resistir aos diversos saques e ataques que os povos bárbaros faziam. Não deu para aguentar. Até que, em 476, o último imperador de Roma, então a gente está falando do Império Romano do Ocidente, o último imperador romano é chutado pelo rei ostrogodo Odoacro. Então a gente considera que essa data, 476 depois de Cristo, é a queda de Roma, é o fim do Império Romano do Ocidente. É claro que, para quem vivia lá, não foi assim, nossa, veja, hoje eu sou romano, amanhã, puxa, o que eu sou hoje? Eu não sei mais. É claro que não foi assim. Mas é uma classificação que ajuda a gente que está estudando a história romana a ter na cabeça as principais mudanças que estavam ocorrendo lá em Roma. Evidentemente, para quem viveu esse dia, não foi do dia para a noite. Ele não achou, nossa, hoje eu sou romano, hoje eu não sou mais nada. Não foi assim. O fato é que a chegada ao poder de um rei bárbaro, que não é romano, sem dúvida é uma grande mudança histórica, é uma grande mudança política. Por isso que a gente considera essa data como a queda de Roma. A partir de agora, é um novo momento histórico, diferente. Pode ser até que o Odoacro tente manter as mesmas instituições do Império Romano que existiam quando ele chegou. Mas isso é o que a gente tem que ver depois. E para terminar, porque ninguém aguenta mais, é preciso falar do cristianismo. Não dá para falar de Roma sem falar do cristianismo. Em primeiro lugar porque Jesus Cristo, que é visto como um filho de Deus pelos cristãos, foi um sujeito que nasceu na Judeia no século I. A Judeia no século I era uma província romana. Então o cristianismo nasce no meio do Império Romano. É nesse contexto em que surge o cristianismo. Inicialmente, o cristianismo era uma religião de uma minoria. Claro, está começando, vai se imaginar que não vai bombar do dia para a noite. E sofria bastante preconceito por parte dos romanos. Os romanos não gostavam muito, viam com maus olhos. Estima-se que, na época do Constantino, então lá por volta do século IV depois de Cristo, você tinha por volta de entre 5 e 10% da população do Império era composta de cristãos. Então era um número pequeno. É durante o governo do imperador Nero que as primeiras perseguições aos cristãos começam. E essas perseguições vão durar até o governo de Diocleciano. Então são muitas e muitas décadas sendo perseguidos. E o que é que incomodava os romanos no cristianismo? Você tinha basicamente dois problemas. O fato de que os cristãos eles se opunham à religião oficial de Roma. Que a gente já viu, politeísmo, com uma série de deuses. E eles se opunham não só à religião oficial, como se opunham aos cultos pagãos e ao culto à pessoa do imperador. E pagão é o modo como um cristão se refere àquele que não é cristão, que não professa da mesma fé. Então você tinha, nessa religião que estava nascendo lá no Império Romano,
um grupo de pessoas que não seguiam a mesma religião, que não adoravam os mesmos deuses e que não adoravam o imperador. E justamente por não participar de todo esse movimento religioso de Roma, eles se negavam a participar de algumas instituições romanas. Que tipo de instituição? Por exemplo, eles não participavam do exército pagão romano. Eles se recusavam a isso. Então não era visto com bons olhos os cristãos. Então, os imperadores mandavam o cacete neles, perseguiam mesmo. Só que essa perseguição, ela não trouxe o efeito desejado. Porque a ideia é que você joga o cara lá pra brigar com leões, pra morrer lá, você imagina, vai ser ridicularizado, as pessoas vão desistir dessa religião, ela vai sumir. Mas não era o que acontecia. Nesse quadrinho aqui, nessa representação, por exemplo, você percebe que tem um caráter um tanto heróico. Porque esses cristãos que eram jogados lá pros leões, eles não morriam, meu Deus, quero negar a Deus. Não. Eles morriam como mártires. Eles morriam olhando para o céu e falando, Pai, me entrego a Ti. Você entende a ideia? Então os romanos começaram a ver, opa, esse pessoal, para ter tanta força, tanta coragem, deve de fato ter alguma relação com o divino. Então, ao invés dessa perseguição extinguir o cristianismo, na verdade ele fez com que o cristianismo aumentasse sua popularidade, digamos assim. O negócio aumentou. Então as pessoas viam aqueles sujeitos sendo massacrados lá nas arenas, e ao invés de falar, nossa, eu quero fugir disso, ela fala, opa, pode ser que esse negócio seja interessante. Então os cristãos começam com uma pequena minoria, que era mal vista pelos romanos, passa a ser perseguido por eles, até que as coisas começam a mudar. A partir de 313 você vai ter uma mudança em relação aos cristãos. Tudo isso porque, através do Edito de Milão, o imperador Constantino, ele vai adotar uma política de tolerância religiosa em relação aos cristãos. Agora os cristãos poderiam realizar cultos públicos. Não precisavam mais se esconder. Eles não seriam perseguidos por isso. E isso a partir de 313. Então com Constantino você tem esse movimento de aceitação dos cristãos, do cristianismo. Em 380, quando o imperador Teodósio ele recebe o batismo cristão, o cristianismo passa a ser visto como a religião do Estado romano. Veja como o processo de aceitação do cristianismo agora é bem grande. Mais ou menos uma década depois do batismo cristão do Teodósio, os cultos pagãos em Roma vão ser proibidos. Ora, com a proibição dos cultos pagãos, o cristianismo se torna, na prática, efetivamente, a religião oficial de Roma. Com essa oficialização do cristianismo, a Igreja Católica Romana começa a se estruturar, administrativa. Ela vai começar a ganhar corpo, ela começa a se estruturar quanto instituição. E ela se apoia, ela se inspira nas instituições hierárquicas que ela encontrava no Império Romano. Então a estrutura hierárquica e administrativa da Igreja Cristã tem muitas relações com a estrutura hierárquica que havia no Império Romano. E a partir de aí, o cristianismo não para mais. Como a gente pode ver nesse mapa, o cristianismo agora se expande absurdamente. Depois que o cristianismo se torna a religião oficial de Roma, o processo de expansão dessa religião é impressionante. Nada mais segura o cristianismo. Ao ponto que hoje em dia, ele é uma das maiores religiões do mundo, com o maior número de adeptos. Não por acaso, depois da queda de Roma, a Igreja Cristã vai assumir um papel cada vez mais importante na história do Ocidente. Mas isso é o que a gente vai ver não só no próximo vídeo, mas numa próxima playlist. Porque com essa aula de Roma, a gente encerra esse conjunto de aulas sobre a antiguidade, tanto oriental quanto clássica. Espero você então numa próxima playlist e num próximo vídeo. Até mais!